neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará convosco. Graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, seja convosco na verdade e caridade. Família de Deus, que há um lugar para todos. Bem entendido, todos que são chamados, elegidos, desde antes da fundação do mundo. Eu pertenço à família de Deus, família que anda para o céu de luz, a família que vence na vida, pois deu uma guarida a Cristo Jesus, a família que está na terra, mas sempre em guerra contra o tentador. É Jesus que nos dá a vitória, lá de sua glória está nos contemplar. Eu pertenço à família de Deus, eu irei lá no céu descansar. Jesus disse em sua palavra, eu vou para o céu preparar-vos lugar. Quando Cristo a igreja buscar, que arrebatar este povo para o céu, os irmãos que estão preparados serão arrebatados como Enoque foi, para gozar no infinito além todas as bênçãos que tem para os santos seus. Estas são muitas bênçãos sem par, que irá gozar a família de Deus.
A igreja de Jerusalém teve o som certo. E você está ouvindo mais um programa que é o som certo. É fé para vencer. Ouça um som certo. E para ser um som certo, tem que ser apostólico, tem que ser profético. Ouvintes, o apóstolo São João, o apóstolo do amor, que chega a ser até um símbolo, um tipo da noiva de Jesus Cristo, que comeu o livrinho que era doce na sua boca, mas que era amargo no seu ventre. Voltou lá do seu apocalipse, do seu exílio, de suas profundas revelações, não com uma mensagem difícil. Ele poderia, de fato, pregar somente sobre mistérios, mas ele não o fez. A história diz que ele ficava na porta da igreja, da congregação, pegando na mão dos irmãos, dizendo: amai-vos uns aos outros. E depois que ele voltou lá do seu exílio, tendo lá naquela ilha rochosa do mar Egeu, as revelações do Apocalipse em símbolos, a sua mensagem foi somente esta: amai-vos uns aos outros. E carinhosamente ele escreve a sua segunda epístola de São João, é composta apenas de um capítulo, chamando a igreja de a Senhora eleita, e a seus filhos, ele diz assim: aos quais amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Amam aqueles que conhecem a verdade. Amam os eleitos. Para começar, um eleito não persegue o outro. Jacó e Esaú tiveram uma questão logo no ventre de sua mãe. Mas um era amado e o outro era aborrecido. Agora João continua dizendo: por amor da verdade que está em nós e para sempre estará convosco, graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e caridade. Meus ouvintes, nós não fugimos das Escrituras que falam Pai, Filho, Espírito Santo, como muitos fogem de Atos 2, 38, de Atos capítulo 8, Atos capítulo 10, Atos capítulo 19, Atos dos Apóstolos capítulo 22, fogem de São João capítulo 14, fogem de quase todas as cartas que mostram o Pai no Filho e buscam somente aquilo que alimenta e nutre o sonho certo de Nicéia, que veio 325 anos depois de Cristo. Vou bater nisso quantas vezes puder. O concílio
de Nicéia foi um som incerto. Não combinou com o som de Jerusalém, do cenáculo. Por isso eles saíram dali fazendo uma coisa que não existiu até 325 anos depois de Cristo. Eles saíram de lá batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sem usar o nome que Pedro e os apóstolos usaram. A restauração. E isto é exatamente o que Elias viria a fazer, restaurar. Malaquias 4, versículos 5 e 6, se refere a João Batista e a Elias agora, que viria a restaurar, converter a fé dos filhos aos corações dos pais, os pais apostólicos. Por isso, então, a igreja teria um batismo apostólico. Viria o pai no filho. Eu creio que o destaque seria esse: graça, misericórdia, paz da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e caridade. Vamos partir daqui, não nos considerando absolutos no assunto, mas considerando que o Espírito Santo, os apóstolos e os profetas são absolutos no assunto. Agora, eu quero contar uma historinha para vocês. Grande obra é a de um evangelista. Ele tem uma chama no coração e procede exatamente como Filipe procedeu em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Batizou o povo em nome do Senhor Jesus Cristo, deixou uma multidão ali e foi em obediência ao Espírito Santo. Ele foi ao encontro de um eunuco e chamou os apóstolos lá, São Pedro, São João, para completar a luz daquela multidão. Então o evangelista tem um lugar muito especial nas Escrituras. E ele tem esse desejo que o povo seja esclarecido. E ele ganha o povo, batiza o povo em nome do Senhor Jesus Cristo, depois chama os apóstolos, depois chama a doutrina dos apóstolos, para completar aquilo. Isso é muito bonito, muito importante. Mas vamos lembrar aqui uma historiazinha dos 7 cegos e o elefante. Eles queriam saber realmente o que era o elefante. Então eles foram levados a um elefante. Um pegou na tromba do elefante, outro pegou no rabo, outro pegou na perna, outro na coluna, na espinha, na suã do elefante, outro na orelha. E depois, então, cada um pegou num lugar do elefante. E aí foram perguntando para cada um deles o que era realmente o elefante, depois deles fazer aquele contato físico com partes do elefante, cada um respectivamente. Então um disse: a tromba do elefante é o quê? É uma mangueira grossa, macia, assim, flexível. O outro pegou no rabo e disse: o rabo do elefante é uma cobra. O que pegou na perna disse: bom, a perna o que é? O elefante, ele julgou o elefante pela perna. O outro julgou pela espinha, o outro julgou pela orelha. Mas aí, na verdade, o que fazia aquele trabalho recebeu uma resposta adequada. Ele disse: na verdade, você disse que todos eles eram cegos. Então disse tudo. Cada um deu uma interpretação do elefante de acordo com aquilo que ele pegou, mas não viu. Porque todos eles eram cegos. Então cada um tinha que pegar e dizer que o elefante era aquilo que ele podia pegar, porque ele não podia ver
todo o elefante. Mas a conclusão foi ótima. Ele disse, olha, uma coisa que você não disse e que está muito certo é que todos eles eram cegos. Isto quer dizer que você não deixou de dizer é que todos eles eram cegos. Por isso a tromba do elefante é uma mangueira flexível, o rabo é uma cobra e assim por diante. É a mesma coisa com o Evangelho. É com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é com o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto a gente está cego, cada um diz que é isso e aquilo de acordo com o que pega, com o que pode ver, de acordo com sua mente humana, a coisa mental, seus sentidos. Mas quando vem a revelação, aí é diferente. Foi o que Pedro tinha, de Mateus 28, 19. Foi o que João tinha. Agora, meu irmão, preste bem atenção. Esse São João aqui, da segunda epístola que dá essa saudação, é o mesmo São João que escreveu São João capítulo 14. É o mesmo São João que escreveu o capítulo 17. É o mesmo São João que escreveu o seu capítulo 1. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Ele escreveu São João 14. Quem vê a mim, vê o Pai. Há tanto tempo estou convosco, Filipe, e não me tendes visto. Filipe disse, é o que nos basta. Há quanto tempo você pega em mim? Você vai me julgar ainda como uma segunda pessoa? Vai dizer que a tromba do elefante é uma mangueira flexível? Há quanto tempo você me prega o meu nome? Há quanto tempo você faz isto? Você anda comigo e não sabe que o Espírito de verdade habita convosco? Esse Espírito que o mundo não conhece e rejeita, mas que estará em vós. O mesmo São João que escreveu, eu e o Pai somos um. Agora, é fácil, meus ouvintes, eu creio que o desejo é esse, que vocês sejam mais esclarecidos. É que os apóstolos tinham a revelação dos ofícios de Deus. Esses 3 ofícios especiais, específicos, para a manifestação dos atributos de Deus, por causa dos quais ele permitiu a queda lá no Éden. Ele teria que ser Pai, ele teria que ser Filho, ele teria que ser Espírito Santo. Ele teria que fazer o homem em imagem, transferindo para as Escrituras, segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Para depois, no verso 27 de Gênesis capítulo 1, a mesma Bíblia dizer, e fez Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança. E depois São Paulo dizer que o homem é corpo, alma e espírito, é trino, mas é uma só pessoa. Agora, você preste bem atenção nisso, porque isso é maravilhoso. João, em Apocalipse capítulo 5, chorando com João, para que isso fosse aberto, fosse revelado, para que ninguém dissesse, bom, isso é uma mangueira flexível, ou isso é a dedução de cegos. O evangelista estava chorando. João, o evangelista, estava chorando por não haver ninguém digno de nem sequer de olhar para o livro, de abrir o livro, tocar no livro. Mas daí a pouco vem o Sião e diz, João, não chores. Evangelista, não chore. Não chore, porque o leão da tribo de Judá venceu. Para abrir o livro, para mostrar que a tromba do elefante não é uma mangueira flexível, grossa. Não. Para mostrar que
O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo, porque Pai é Senhor, Filho Jesus, Espírito Santo é Cristo. Há muitos Jesus no mundo, mas só um é Cristo. Ele tinha que ter até o nome de homem. Isso é certo. Mas quando João olhou, o evangelista não viu o rei, o leão. Ele viu um cordeiro sangrento com 7 pontas, com 7 espíritos, 7 olhos, 7 mensageiros. Agora, os apóstolos, como todos os verdadeiros que têm luz, conhecem o Pai porque conhecem o Filho. Conhecem o Espírito Santo? Agora eu pergunto, quando você chegar lá em cima, você vai ver a quem primeiro? Você vai chegar lá e dizer com Sadhu Sundar Singh, eu quero ver o Pai. Você vai receber a mesma resposta que São João escreveu no seu capítulo 14. Ele vai dizer, mas você não leu essa Bíblia há tantos anos lá na Terra? Você não pregou tantas vezes sobre São João 14? Você não viu a resposta que eu dei a Filipe? Que quem vê a mim vê o Pai? E que o Pai é Espírito? E quem gerou o Filho foi o Espírito Santo, conforme foi anunciado a Maria? Que Deus é Espírito e que Espírito não tem carne, Espírito não tem ossos, não pode ser visto. E que eu preparei uma casa, eu me manifestei. Vocês estudam morfe, teofania, essa coiseira toda, e depois não pode ver o Pai no Filho. Não saber que é a manifestação do Espírito Santo que pode se manifestar em milhões de formas ao mesmo tempo. Ser um cordeiro dentro da água do Jordão, ser uma pomba e não uma pessoa, um tipo do Espírito Santo, e falar ao mesmo tempo lá nos céus. Por isso nós podemos falar, sim, nós é que podemos pregar, nós é que podemos ver isso aí. A paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai. Jesus é Filho de Deus, porque nasceu de mulher, foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, que é Deus. Seja convosco na verdade e na caridade, em nome de Jesus Cristo. Amém.
lá no céu se apressa e os anjos seus também. Conquista Cristo, conquista já, ó Rei, com glória, grandeza, poder celestial. Conquista Cristo, conquista já, ó Rei, domina sobre terra e céus, ó Rei universal. Vem depressa.